Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa na Mira do Trader. Eu estava em trânsito do litoral norte aqui para São Paulo, por isso estou gravando um pouquinho mais tarde, 19h14 do dia 25/6/2018. Convido a todos para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e deixarem o like. E também, quem quiser ter um contato comigo no período da manhã, eu distribuo o Informe Cenário para quase 90 mil pessoas, onde eu trago um estudo do Ibovespa, a minha expectativa para aquele pregão, falo um pouco de metais, de petróleo, das bolsas asiáticas, dessa guerra comercial China e Estados Unidos, que é o assunto do momento, sempre trazendo a minha opinião para como que será aquele dia, um dia de alta, de baixa, um rompimento, enfim. Convido a todos para assistir o treinamento Seja Bem-vindo à Bolsa. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Para iniciantes e investidores de nível intermediário, são todos os fundamentos, as bases, o alicerce da metodologia Top Traders, da minha filosofia operacional. Ok? Que é controversa, mas para quem tem paciência é aquela que traz, sim, melhores resultados. Ok? Porque a gente visa sempre o médio prazo e assim operamos há muitos anos já. Ok? Iniciamos os estudos pelas criptomoedas. Hoje um pregão de leve alta. Vamos ver o que aconteceu no final de semana. Bitcoin perto de 6 mil dólares. E aqui veremos... Vou colocar os gráficos aqui na tela para que nós possamos estudar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Não, eu vou aqui no TradingView mesmo. O que eles trazem de informação adicional para quem gosta das moedas digitais. Ok? Estudaremos o Bitcoin, Bitcoin Cash, o Ethereum e o Litecoin. Pessoal, começando pelo Bitcoin, para quem não conhece o meu modus operandi, eu faço as criptomoedas sempre em American Dollar, nada mais do que o famoso dólar americano. O que esse gráfico aqui do Bitcoin diz para nós, né? Nós tivemos uma barra forte no dia 22, que foi a sexta, né? É uma barra elefante, né? E essa barra, se a gente for ver num contexto aqui, ela rompe uma região de fundo importante, né? Que é o fundo aqui da virada de março para abril. Aí o que que acontece? Nós tivemos os pregões aqui do dia 23, do dia 24 e o pregão de hoje. No dia 24, que foi ontem ou domingo, o Bitcoin chegou a bater 5.755 dólares, né? O que que isso significa? Que essa região, né, foi violada, né, esse ponto aqui do dia 6 de fevereiro, e que o mercado se aproximou deste fundo, que levou aquela grande alta, aquele rally de final de ano e começo de ano, né? Que nada mais era do que 5.400 dólares. Então o ponto ele foi levemente acima, né? Uns 300 e poucos pontos acima. O objetivo da correção está cumprido? Aí que tá. Não me convence, pessoal. Não me convence. Não se trata de nenhum candle de massa, tudo bem. Nós temos aqui um doji cuja máxima é 6.250, o mercado está acima, mas eu vejo isso ainda como um repique, né? E outra, se o mercado voltar a perder esse fundo, né, o 6.110, aí ele deve buscar esse fundo aqui, inclusive violar. Eu não vejo, sinceramente, como opção. O Bitcoin, nesse momento, ele saiu de moda, só que grandes altas que nós tivemos no passado foi quando, justamente, entre aspas, ele saiu de moda, mas precisa ter sinal.
né? Algo que nós não temos no momento. Então, o Bitcoin Cash, nós tivemos uma queda também ontem, foi um domingo de baixa, né? Nós temos uma expectativa que ele venha buscar a região aqui, ó, aproximadamente $600. Ele não buscou, ele foi a 661. Então, apesar de ser um candle teoricamente de inflexão de reação, a própria movimentação de hoje ela não me convence, e esse tipo de barra geralmente ela não fica... dificilmente em seguida a uma barra dessa o mercado reverte. Aconteceu algo parecido aqui, por exemplo. Ele é como se ele estancasse momentaneamente a queda e depois essa barra ela tem continuidade, né? Aí nós temos o Ethereum. Um movimento bem parecido, né? Um fundo anterior aqui a 450, ele foi alcançado. Houve um candle com sombra inferior ontem. A região de $420 foi alcançada, é algo impensável, né? Perdeu 50% do valor desde maio. E o que nós vemos aqui é que haveria sim, se o mercado pesar um espaço até 360, $380. Então não vejo sinceramente como uma oportunidade de compra ainda. E vamos ver aqui o Litecoin por fim, falando das criptomoedas, né? Então eu acho que as criptomoedas bom, isso aqui tá errado na verdade. Litecoin. Só para conferir, tem alguma coisa maluca aqui. Só para a gente comparar aqui, eu vou só puxar aqui no Cryptocurrency para dar uma olhada aqui no Litecoin. Então o Litecoin aqui no Cryptocurrency está 82,10. Essa cotação tá completamente maluca aqui. Não, na verdade está correto. Tá correto, 82 aqui, então é isso mesmo. No caso do Litecoin, é que a casa decimal ali que está. Nós tivemos uma barra inferior que chegou a bater 73,29. Plataformas. É uma região do fundo aqui do final do ano, né? O mercado se apoiou aqui, exatamente o ponto foi 71,43. E aí voou, né? Subiu quase 5 vezes o valor. E a gente tem uma tendência de baixa, né? São candles pequenos, candles tímidos. Eu não vejo nada que justifique uma entrada nessa criptomoeda também. Ok, pessoal, então vamos fazer agora o crude oil, que é o petróleo. Ver o que tem aqui para dizer para nós. O petróleo fez uma movimentação bastante interessante de fundo duplo, com rompimento falso. O eixo é o 6714, foi rompido juntamente com a média, isso no pregão do dia 22. E essa queda que a gente teve aqui, né? Aqui a gente já tem o mercado, ele é contínuo 24 horas, mas a queda de hoje, digamos assim, simplesmente veio buscar aqui apoio nesse topo anterior. Então basta o mercado romper 6864 para ele seguir sua trajetória aqui, romper a máxima em... Nós temos aqui um ponto a 6935, um outro a 6941, esse ponto deve ser rompido e, na minha opinião, mesmo que o petróleo corrija, ele deve seguir uma trajetória ascendente. Vide OPEP, como é que estão saindo os estoques e tal. Então nós temos uma figura aqui que, na minha opinião, favorece a ponta compradora. Falando
dos fechamentos asiáticos e europeus, né? O que tem aqui como apoio aqui para nós. Vamos ver aqui. Bom, Europa teve queda generalizada, queda forte, fechamento perto das mínimas, né? A Bolsa de Xangai, vamos ver primeiro aqui. A Bolsa de Xangai também caiu. E hoje o Brasil foi uma exceção. Na verdade, assim, um aluno me perguntou, falou para o professor, como é que lá fora está caindo e aqui está subindo? Eu falei, a pergunta não é essa. A pergunta é quanto estaria subindo a mais aqui, né? Teve o arquivamento do pedido de defesa do ex-presidente Lula, né? Que será julgado amanhã, não será mais, para quem não está informado. Na verdade, é quanto estaríamos subindo a mais se lá fora estivesse em alta. Eu chuto 2.000 pontos a mais do que subiu hoje. Então, a gente sabe que o índice de ações de Xangai está com o ombro, cabeça a ombro acionado. A gente viu semana passada que foi no objetivo. E o mercado está em queda, pessoal. A guerra comercial está afetando a bolsa, existe uma tendência de baixa. E o mercado não consegue reagir, né? A perda disso daqui consolidou aqui. O ombro cabeça a ombro, ele é muito forte para jogar o mercado para baixo depois de um movimento, por exemplo, de baixa, ele é muito mais forte do que num topo. É algo que pouca gente sabe. Então, como continuidade, ele costuma ser mortal. Então, ele trouxe os preços para baixo. A gente está em níveis aqui de meados de 2016 e teria que ter algum tipo de sinal, né? Claro que se a mínima de sexta-feira for perdida, mais um mergulho na Bolsa de Xangai. É até possível, pelo menos na abertura que sim, porque as bolsas na Europa e Estados Unidos tiveram um dia baixista, então teoricamente lá daria continuidade e nós teríamos uma forte baixa. O índice DAX ele fez uma das hipóteses que nós traçamos aqui, que seria a perda do eixo do topo duplo na região de 12.540, né? Esse tipo de figura ela é nem sempre é tão objetiva, poderia estancar a queda aqui na região de 12.320, que é esse fundo, marcado no dia 25/4. Como ele foi rompido, se amanhã não tiver uma rápida reação acima desses preços, eu veria este gap aqui como objetivo, né? O gap formado entre os dias 4 e 5 de abril. Ok? Então é isso. Agora eu vou estudar aqui primeiramente o EWZ, daí a gente faz as bolsas americanas e vai para o mercado doméstico. O EWZ, para quem não sabe, é a ETF brasileira negociada em Nova York. Ela tem uma composição parecida com BOVA11. E muita gente que assiste o canal opera o EWZ. Se a gente for observar aqui um gráfico semanal, por exemplo, do EWZ, nós estamos sim numa região que foi fundo no final do ano passado, depois no começo desse ano, o mercado tem memória, ó. Então tem forte chance de formar um fundo aqui também, mesmo porque nós temos no semanal gap aberto e uma distância absurda em relação à média de 21. E no gráfico diário, nós temos uma região que aparentemente é uma acumulação para que o mercado rompa 33 e 38 e inicie um processo de inflexão de preços. Essa é a minha expectativa. E o algo novo que a gente espera seria o mercado acima da média de 21, algo que ele não faz há um bom tempo. Ok? Então vamos agora às bolsas americanas, né? Primeiro o Dow Jones aí na tela. Eu comentei alguns dias atrás que nós temos aqui uma LTA no Dow Jones. Eu particularmente acho que seria um exagero o Dow Jones tocar essa linha, mas é uma hipótese, né? Dentro ainda de uma tendência, uma inclinação de alta, né? Mas que no ano os ganhos, na verdade no ano os ganhos, o mercado ele tem uma tendência aqui de curto prazo de alta, mas a gente teve uma queda precedente, tá? Então o ano
Se no ano passado nós fechamos a 26,149, nós estamos com desvalorização, então as pessoas falam, não, porque as bolsas americanas estão em alta, o mercado de ganhos, porque o Trump, na verdade, já está em queda, né? No curto prazo nós temos uma inclinação altista, mas se você pegar do fechamento do ano passado para cá, temos uma queda aí de praticamente 2.000 pontos, então tem que falar com base em fatos, né? Para quem acredita no mercado altista aqui no Brasil, para mim isso é bom, porque você pega a bolsa americana descontada. E assim, pessoal, se amanhã continuar a queda, a LTA realmente é alvo, só que nós temos aqui um topo duplo. E se realmente a queda continuar, eu acho que ela vai passar a LTA e ela vem neste fundo, que seria 23.530, para realmente completar o topo duplo, complemento falso e tudo. Agora, nós temos um eixo aqui, 24.250. O mercado fechou acima desse eixo. O número certo, 24.24784. Se amanhã for um pregão de alta, anula a figura e a frustração pode gerar até um rally. É uma hipótese bastante plausível, factível e real. No caso do S&P caiu 1,37. Houve a perda de uma LTA. Né? O Dow Jones está mais fraco por causa da saída da GE, a composição do índice. Dow Jones são as 30 maiores empresas do setor industrial e o S&P são as 500 maiores empresas americanas, 500 empresas, ele é mais abrangente. Esse candle hoje chama atenção porque nós tivemos perda de um topo duplo anterior, as médias se cruzaram para baixo, né? Mas fechou sobre um outro topo, nesse caso marcado em abril. É a mesma coisa do Dow Jones. Se houver uma rápida reação a partir de amanhã, o mercado retoma a sua tendência de alta. Caso contrário, eu acho que teria mais espaço para corrigir. E no caso do S&P, o alvo seria 2676. A influência no mercado brasileiro ela está muito relativa, né, nos últimos pregões. No caso do índice Nasdaq, nós comentávamos que havia um sinal forte de topo, que o ponto-chave era esse topo anterior com a média, ele foi vazado. E eu acho que, caso continue a queda, o 2458 seria um alvo bastante natural aqui para os preços, ou mesmo este topo aqui marcado a 7.415 pontos. Né? Eu acho assim, se lá fora continuar caindo, é claro que no Brasil não subiria tanto quanto poderia, mas se, por exemplo, a gente tiver no exterior um apetite ao risco maior, aí você acaba impactando nas commodities, aquela coisa toda. Olha, eu acho que aqui no Brasil pode ter uma alta mais forte, é a minha visão. Né? Então, hoje eu até comentava com o meu grupo de manhã. Eu falei, pessoal, eu acho que o mercado vai abrir em queda. Será que essa linha aqui faria sentido? Talvez, né? Mas depende muito de como é que vai reagir de amanhã ou quarta-feira. Uma linha meio maluca, o mercado saiu fora da linha, saiu aqui. Eu gosto de linhas mais fidedignas, mas enfim, então é muito relativo, né? Aqui seria talvez um topo duplo também, o alvo poderia ser o 7.320, perto da LTA. Eu acho que aqui no Brasil está muito atrasado, então qualquer cor. Então eu dizia, eu acho que o mercado abre subindo, ele vai repicar, mas ele vai fechar bem positivo, assim. Era a minha opinião. Então algumas pessoas ficaram inseguras, mas lá fora está caindo, e você vê que no Brasil fez esse movimento de fato, principalmente no futuro. Então, falando do Ibov, a minha visão, vocês sabem qual é, né? Eu acho que o mercado está lutando para formar um fundo sobre a consolidação do final do ano passado, e eu vejo uma formação de pivô. Né? Eu acredito... É claro, podemos ter um fundo duplo se o mercado cair novamente até 69 mil pontos? Podemos, mas não é o cenário que eu acho mais provável. Eu acho que o mercado está trabalhando nesse sentido, ó. Eu vejo o momento como oportunidade, de uma forma geral, ações muito descontadas. Eu vejo o meu sentimento assim, em relação ao mercado, é aquele sentimento que eu tinha no início de 2016, quando eu entrei fazendo aquela operação da Gerdau e comprei Banco do Brasil, comprei várias outras ações e formei uma carteira hipermarcas. Tá? Então acho que o mercado está fazendo um fundo topo-fundo. E acho que possivelmente essa semana, eu diria na quarta-feira,
o mercado vai romper 72.620 e vai estourar um pivô de alta, que no mínimo traria ele em 78.900. Por isso, daquele meu título semana passada, te vejo nos 80 mil pontos. Aí falando do BOVA11 um pouco, a mesma coisa, né? Fundo, topo, fundo, o pivô seria acionado em R$ 70,02, né? E falando do índice futuro, deixa eu dar uma olhada no ajuste de hoje, ó, ajuste 71.564, então ajustou ganhando cerca de 400 pontos para a ponta vendedora, mas ele subiu mais no final, né? Então, esse tipo de barra aqui, ela me chama muito a atenção, ó, teve volume. Então, o volume da bolsa está mais baixo, mas nos futuros se mantém. Então, a minha ideia aqui para o mercado é que ele está formando isso, ó. O mesmo sentimento, assim, a mesma leitura que eu tenho no início de 2016. Desde lá, essa correção foi a mais forte, né? Então, eu vejo um provável pivô de pivô de alta, né? Eu até comentava semana passada, isso daqui, querendo ou não, dá uma ideia de um arame, apesar do movimento ser curtíssimo. E o fechamento acima de 71.725 é muito importante. Isso abre espaço para o mercado vir testar o 73.180, romper e jogar os preços para cima. Observando um gráfico intradiário, né? É um gráfico bem maluco. Tinha aqui uma espécie de um triângulo, ele rompeu para cima, refugou, rompeu para baixo, não seguiu nessa mesma toada, essa mesma direção. Existiu um gap, esse gap foi fechado. O mercado veio na mínima do dia 21, respeitou e foi embora, né? Então, na minha visão aqui, eu não sei, acho que não vale a pena deixar aqui o 71.670. Eu gostaria de traçar aqui um ponto de força 71.920. Eu acho que faz mais sentido, né? Então, como ele foi rompido, né? Se amanhã o mercado disser, olha, não foi um rompimento eufórico de final de pregão, não era de repente vendido estopando nem nada, realmente o mercado mostrar maturidade acima de 71.920, nós poderemos ter um pregão de alta até mais forte, né? Eu diria que poderia vir com facilidade aqui no 73, né? E finalmente no 73.180, que é o ponto que nós mostramos anteriormente aí no diário, que pode dizer para a gente o seguinte, pessoal, a baixa ficou para trás e nós entramos aqui num território comprador, né? Eu acho que o 73.180 ele tem essa capacidade de dizer para a gente isso, é a minha visão. E acho que se o mercado realmente tiver amanhã animado, ele tem condições de vir nesse ponto amanhã, ou perto disso, né? Não fechou tão distante da média de 21, é uma possibilidade factível, assim, bastante plausível, e até se o mercado abrir realmente animado, poderia ir ali até com certa facilidade, de repente entrar pressão vendedora nos bancos, siderurgia. No caso do dólar, existe um ombro, cabeça, ombro. Os juros hoje operaram em queda também. Esse ombro, cabeça, ombro, a gente está vendo ali a neckline, em algum momento vai ter que definir para cima ou para baixo. 3791 define para cima, a neckline define para baixo. A grande questão é, se rompeu 3791, não sei se tem muito fôlego para ir adiante, mas se romper a neckline é inflexão, né, pessoal? Aí o dólar vira para baixo. Você fala, professor, mas não tem um rompimento falso? De repente o dólar falhar no acionamento desse oco e ele explodir, ele ir para cima? Sim, mas eu acho que é a possibilidade menos provável, eu acho que vai materializar alguma coisa para baixo, mas é só a minha opinião, teremos que esperar os gráficos aí para poder falar, poder dissertar com mais propriedade, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos pedidos do YouTube. Primeiro eu vou falar aqui dos destaques do dia, né? Eu vou falar de Sanepar,
Eu já falo das duas, tá na listagem aqui também, já aproveita. Eu acho que faz sentido. E eu vou falar da ação da Bolsa, que decolou, né? Pode essas ações aí como destaque. Então, SAPR, ela fez parte de uma última carteira nossa no final do ano, mas já foi vendido. Nós entramos, realizamos rápido. Então, SAPR11, se eu tivesse capital extra, talvez eu tenha, agora em julho. Por exemplo, se eu tivesse esse capital na minha conta hoje, eu pudesse mandar para a corretora, Sanepar seria uma das ações que eu teria interesse. Eu gosto disso, ó. Topo, fundo, topo, pivô de baixa, ação despencou. Agora, eu posso fazer até uma troca aqui. Eu tenho um fundo. Eu gosto desses padrões. E convenhamos, né? Sanepar a 47,50 é que nem alguns ativos aí, estão negociando a preços. E assim, eu posso falar, porque quando os ativos estavam no topo, eu falei para vocês que estava caro, que eu não compraria de jeito nenhum. Teve ações que de lá para cá caíram 50%. Agora, pô, convenhamos, Sanepar a 47, né? Então você tem duas alternativas. Você vai para o pau e compra por assimetria, ou se você é mais técnico, espera romper o pivô. 49,70, bota uma ordem start e bota o papel em carteira. Veja só, hoje, por exemplo, a Sanepar movimentou 62 milhões. A SAPR4 teve essa movimentação feita pelo governo do estado do Paraná bem na época da imersão do final do ano. E a 4, teoricamente, não era para estar nem negociando, pessoal. Então, como muita gente ainda detém o papel, veja só, 4,3 milhões, menos de 10% do volume. O mercado está na 11. Né? Pô, professor, mas eu estou na 4, estou tomando prejuízo. Muda para 11, simples assim. Ah, mas ela pode fazer o pivô? Também pode, mas tudo que você opera que é mais líquido é mais fidedigno. Mas tem uma ideia de um pivô aqui também. Ok? E a ação que eu falei foi o papel da Bolsa, né? Papel da Bolsa, junto com VEG e mais alguns, são os papéis mais complexos que eu acho para operar. Agora, talvez agora ele esteja num momento fácil, né? Eu até comentava com vocês na semana passada. A ação tem um engolfo, acompanhado por volume. E nós temos já um pivô de alta, né? O pivô de alta foi acionado a R$20,34. Então é compra, né? Ah, mas ela veio na média aqui outras vezes e ela segurou. Ok, se ela corrigisse, poderia pensar no mundo ideal comprar na cabeça do pivô a 20,34 ou no rompimento da máxima de hoje, 21,04. Eu acho difícil errar o trade nesse momento na B3. É uma ação difícil, mas se ela está dando um sinal claro, reforça a minha visão de inflexão de preços para o mercado doméstico. Né? Aí, vamos falar agora de SUSB, BTOW. Então, SUSB3. SUSB3 aí na tela. Muitos alunos perguntando se é venda em SUSB. Sinceramente, pessoal, se eu quero ir, por exemplo, ver alguma coisa, eu pensaria mais em vender dólar do que vender SUSB. Mas tem sim, você vê que a figura é parecida com dólar, né? Parece um ombro, cabeça a ombro, ó a figura do dólar aqui, ó. Não é parecida? Quer vender SUSB, vende dólar. Né? Eu não compraria a SUSB nesse momento, mas assim, tem papéis que, putz, trabalhar na venda, né? Você tem uma memória compradora, não é parecido com o dólar, não trabalharia, mas também não compraria. Se eu tivesse ação, eu já teria realizado lucro nesse candle aqui, ó. Porque realmente é um candle muito forte de reversão, que é uma nuvem negra. Agora, trabalhar short, putz, não. Talvez teria trabalhado nesse dia e estaria com stop acima desse topo, ó. Se eu tivesse vendido. Agora, vender aqui, não. É que nem pessoal falando em vender banco no patamar, trabalhar short em Petrobras. Tem que ser no mínimo maluco, né? Ainda mais o pessoal que alavanca, é completamente fora de
de contexto, na minha opinião, mas aí cada um sabe de si também, né? Mas não faz muito sentido, né? Aí tem BTOW. BTOW é uma ação, por exemplo, que ela caiu pouco em comparação aos seus pares, mas caiu muito também de forma absoluta, né? De forma relativa nem tanto. Ela me parece ali armar alguma coisa parecida com ombro, cabeça, ombro. Então, acho que em breve ela deve dar oportunidade aqui na ponta compradora. É a minha visão. Principalmente se ela consolidar acima das médias, mas eu não vejo como um dos ativos mais interessantes. Depois de uma queda dessa, putz, eu acho que faz mais sentido, né, você procurar ações que estão realmente bastante descontadas. Não aquelas que estão perto das máximas, é a minha visão, né? Você tem um risco-retorno mais favorável. Aí tem BRSR6, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Acho interessante, até comentava com o aluno. Só que assim, pessoal, se você compra agora, o mais provável é que ela dispare. Simples assim, né? Tem um ombro, cabeça-ombro invertido, tem toda uma figura simétrica que diz que ela vai subir, só que saiba que você tem um gap aberto. Então, por exemplo, você comprou a ação, ela veio nos 12,90 fechar gap, sem drama. Sem drama, sem reclamar que o mundo é cruel, que o mercado é manipulado. Você sabe que tem um gap aqui. Agora, a configuração é de alta? Né? Eu, por exemplo, se tivesse capital extra, entraria na compra. Ciente do gap. Veio no gap, eu seguro e vida que segue. Né? Mas eu acho que teria assim, 70% de chance de formar um fundo desde já e decolar, e 30% no máximo de deixar para fechar o gap e subir depois. Né? Então, para quem pensa em médio prazo, a condição, na minha opinião, na minha leitura, dentro das minhas estratégias, ela favorece consideravelmente uma operação comprada. Aí, para finalizar, a gente vai falar de Usiminas e Light. Então, a Usiminas, o que o gráfico tem para falar para nós ali, né? Eu entendo que o 7,54 é um divisor de águas. Eu acho que a partir daqui para baixo é um território vendedor, daqui para cima é um território comprador. Eu particularmente entendo que no momento exposição a ativos com maior DNA interno é melhor, porque o cenário interno está atrasado e, por exemplo, os Minas é muito impactada pelo exterior. Eu não gosto de comprar com delay, digamos assim, mas eu só compraria se ela romper 7,54, porque ela deixaria esse fundo para trás e ela provavelmente viria aqui no 7,71, romperia esse ponto e viria perto aqui de R$10. Então 7,74 para mim é um ponto chave. Agora, pessoal, quem é maluco, gosta de ir pro pau, de arriscar e de operar curto, pensa comigo o seguinte, ó. 7,12 é o fundo anterior. Hoje o mercado foi a 7,03 e fechou a 7,15. Para quem é arrojado, por exemplo, se eu fosse operar os Minas, onde que eu compraria os Minas? No rompimento de 7,32. Seria uma compra um pouco adiantada, mas você poderia pegar com desconto, só que mais arriscado. Então tem várias possibilidades aí dentro do mesmo papel. Eu gosto de comprar mais arrojado, mais perto do piso, mas se andar contra mim eu não faço drama, eu não culpo ninguém, eu não fico chorando, eu não fico reclamando, eu não fico me lamentando, porque eu tenho consciência, né? Eu fui ali, abri meu home broker e coloquei a ordem. Então, assim, o mercado, principalmente quando você está consciente daquilo que você está fazendo, então, né, sem dramas, por exemplo, a compra de Usiminas você poderia fazer até na abertura se abrir de lado. Você sabe dos pontos ali da movimentação e sabe que você está pegando a faca caindo. Que ela pode, né, continuar caindo. Então essa que é a ideia, simples assim. No caso de Light, né, por exemplo, ação extremamente descontada, subiu e está fazendo essa movimentação. Por exemplo, hoje foi um dia de alta, volume mais forte. Como é que eu interpreto isso daqui? Acumulação de preços. Então, se eu comprar Light hoje,
o mais provável é que ela continue caindo, porque a tendência dela é de baixa. Só que se eu acerto um fundo aqui e ela decola, daqui 2 a 3 semanas eu estou ganhando 20% na ação, 15%. Então, por exemplo, você compra num patamar desse aqui, você está comprando com desconto, pessoal. Outro dia ela negociava 18, agora ela está 11. Então quer dizer que a 18 todo mundo fala em compra, em 11 não, eu prefiro comprar a 11. Então é a minha forma operacional, né? De operar risco, né? De forma consciente, de forma mais madura. Para a gente finalizar falando dos ativos fixos, falar aqui de Petrobras. Eu acho que Petrobras vai romper ainda essa semana. Olha, sinceramente não seria para mim uma grande surpresa que fosse amanhã. Aqui nós temos um engolfo, né? Nós temos um fundo topo-fundo. Caso Petrobras rompa 16,48, nós teremos um pivô de alta. E eu acho que ela vai romper esse pivô amanhã ou quarta-feira, levar a média e vai entrar num território comprador, é a minha opinião. No caso de Vale, ela está lutando ali no ponto-chave, que é 47,15, fechou 1 centavo acima. O ativo é tão maroto, como diria o poeta, que por pouco ela não fechou o gap a 46 e fechou acima do topo anterior. Isso é muito interessante, né? Ela veio a 46,26. Este é o ponto. Lembra que eu falei para vocês, o fechamento desse gap no intraday não muda a tendência do papel, né? E teve uma redução de volume drástica na Vale. Não sei se é a Copa do Mundo, o que acontece. E é essa leitura para o papel. Eu não vejo compra nesse momento. Eu acho que tem N alternativas à frente de Vale para comprar. Falando dos bancos, pessoal, muito pelo contrário, eu vejo os bancos gritando, esperneando, quase puxando você para a tela ali para comprar. Mas veja bem, é a minha opinião, não significa que seja o certo ou a verdade. Na minha opinião, na minha visão, os bancos estão escandalosamente gritando compra, né? Aqui tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Se romper R$27, tem pivô de alta. Romper o fundo anterior com a média vai explodir. Mas é a minha opinião, né? Tem um engolfo aqui na semana passada. E Bradesco também, mas Banco do Brasil, um escândalo assim. Bradesco, ponto de compra é 26,45. Não precisa nem esperar romper o pivô a 27,18. Né? Mas para mim é uma compra também. E no caso de Tube, ele está intermediário entre os dois. É muito interessante que ele rompeu o fundo anterior 38,91 e por 3 candles seguidos ele respeitou esse ponto como mínima, pessoal. Se respeitou esse ponto como mínima, como piso, é porque ele vai vir aqui e vai romper esse patamar de 47,57, simples assim. Análise técnica pura, ok? Então é isso aí. Eu vou deixar a descrição para vocês se inscreverem no Seja Bem-vindo à Bolsa. Também para se inscreverem no cenário, ok? E serão todos muito bem-vindos à inscrição gratuita. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, no Radar. Saúde e paz a todos. Valeu!